Paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha poder estar aqui junto com os irmãos nesse dia, poder aqui estar participando mais uma vez da nossa escola dominical. Bem, eu fui convidado pelo nosso evangelista Leonardo, agradeço a oportunidade. Vou estar falando sobre a lição 4, sobre imoralidade de litígios, um tema dessa lição que a gente vai poder falar agora um pouquinho. Antes eu quero agradecer aí ao nosso corpo de ministério, para nossos pastores, nossos irmãos que têm orado e intercedido por minha vida, pelo nosso ministério. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, retribuindo aquilo que os irmãos precisam. Amém? Bem, nosso textual diz assim, na nossa revista, na nossa lição, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Bem, vamos falar sobre a imoralidade em Corinto. Corinto era uma província, uma capital da província romana, Caia, era uma cidade muito formosa, próspera, tinha uma boa cultura, mas também era uma cidade muito imoral, bem conhecida ali pelos romanos, que quando eles mencionavam sobre as meninas de Corinto, eram porque elas eram denominadas assim por causa da prostituição. Então era uma cidade muito imoral. E o apóstolo Paulo, como foi um dos fundadores dessa igreja em Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele ali se preocupava como pai, ele se preocupava com os seus irmãos, com os seus membros que ali viviam. Poxa, uma cidade promíscua, vamos dizer assim, cheia de imoralidade, que tinha deuses pagãos, como a deusa Afrodite, chamada de deusa do amor, deusa da fertilidade. Tinha também o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então as festas deles eram regadas a vinho, embriaguez, e muitas orgias. Então era uma cidade completamente difícil de se lidar. E a minoria cristã, naquele tempo, que via de laços de moralidade, quando assim se entregaram a Cristo, fica mais difícil, porque tem que largar todo aquele costume, toda aquela época que eles viviam. Então, como conviver dentro de uma cidade que era promíscua com uma nova direção, uma nova diretriz de vida, um novo jeito de viver? Então, para eles era mais difícil. Então, o apóstolo Paulo chegou até os ouvidos dele em uma das suas cartas, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Se ouve, ou seja, já chegou ao ouvido dele que estava possivelmente acontecendo um caso de imoralidade dentro da igreja. Então isso o apóstolo Paulo estava combatendo. Por que ele estava combatendo? Porque a lição diz que estava havendo conivência, estavam achando aquilo normal. Então isso precisava ser tratado. Bem, vamos lá na lição. A lição diz assim: como já ressaltamos, o povo de Corinto era formoso por sua imoralidade. Tamanha era essa fama que quando os romanos que se referiam a uma prostituta utilizavam a expressão moças de Corinto. Para os irmãos terem uma ideia. Lá embaixo, no último parágrafo desse tópico, diz assim: outro fator que era muito importante, outro fator era que muitos coríntios adoravam o deus romano do vinho Dionísio, conforme nós falamos, cujo culto era marcado por embriaguez e por grandes orgias. Também havia na cidade um templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite, cuja sacerdotisa cultuavam, oferecendo sacrifícios sexuais. Olha só que coisa interessante, serviços sexuais no interior do templo. E alguns crentes em Corinto, possivelmente, frequentavam o templo de Afrodite, deitando-se com as prostitutas cultuais. Está lá no 1 Coríntios 6,15. O apóstolo Paulo veio combater isso. Veio saber por que estava acontecendo isso. E, na verdade, não pode haver conivência ao pecado. Tem que ser falado, tem que ser tratado, tem que ser conversado, para que a pessoa realmente mude seu estilo de vida, mude seu jeito de viver.
E como eu falei no início, a igreja de Corinto era muito nova. E um fator interessante também, meus irmãos, é que a igreja naquele tempo, eles não tinham tempo, prédios, conforme nós temos hoje. Eles se reuniam em casa. Hoje eu vou fazer o culto na casa do irmão Cláudio. Né? Então eles se reuniam ali, aí chamavam os outros demais irmãos, se reuniam ali, falavam na palavra de Deus, adoravam a Cristo, né? Cultuavam o Senhor. Era dessa forma. Não tinha tempo conforme nós temos hoje. Então, para os irmãos terem uma ideia, fulano está em prostituição. E eu estou aceitando porque que o fulano está em prostituição. Está entendendo? Então eles achavam isso até normal. Então Paulo veio combater isso, veio ensinar isso para eles. Quer ver uma coisa que eu separei aqui para os irmãos? Numa das minhas Bíblias, que eu gosto muito. O apóstolo Paulo diz assim, a Bíblia diz assim, Deus diz que não devemos julgar os outros, mas ele também diz que não devemos tolerar o pecado flagrante. Está lá em 1 Coríntios 5, 6. Porque permitir que o pecado não sofra punição terá um efeito perigoso nos outros crentes. É como se fosse, vamos dizer assim, uma fruta podre no meio de frutas sãs. Aí você coloca lá aquela fruta, automaticamente ela vai contaminar as outras. Então, qual é o papel nosso da igreja? Conversar, dialogar com essa pessoa. Ah, mas o pastor está aí para resolver. A gente coloca tudo no pastor resolver. Né? Nós, como irmãos, como igreja, como corpo, nós temos por dever se aconselhar, ajudar essa pessoa. Né? É claro que há assuntos que só o corpo de ministério vai resolver mesmo. Né? Para eles, é para nós resolvermos. Né? Mas há assuntos que, por exemplo, a gente pode resolver entre nossa amizade. Meu amigo aqui está passando uma fase difícil, tal. Seja lá qual for o problema, você pode chegar a aconselhar o seu amigo, né? Procurar ajudá-lo. É porque a nossa mania, o nosso jeito é que a gente quer apontar o erro. Fulano errou, fulano fez isso. Os crentes hoje ele procura apontar o erro um do outro. Fulano, olha lá, não é o santo, não é a santa. A gente não tem o amor, falta na gente esse amor, esse carinho, né? essa entrega a Cristo para que o Espírito Santo possa agir em nossa vida e sermos mansos e humildes de coração a ponto de estender a mão para o próximo. Isso que a gente precisa fazer. E o apóstolo Paulo, como está na lição, ele soube desse caso e procurou saber o que estava acontecendo. Vamos lá, no tópico 2, fornicação, adultério e prostituição. Dentro da perspectiva bíblica, entende-se que a fornicação é a prática de sexo por uma pessoa solteira e o adultério é uma prática sexual ilícita envolvendo pessoa casada. O termo fornicação é geralmente atribuído a jovens não casados, ou seja, que mantêm relações sexuais sem casar-se. Para alguns libertinos da cidade de Corinto, isso era normal. Tal atitude foge totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Até mesmo nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques intensos do adversário no que tange a se manter puro na juventude e quanto à fidelidade ao casamento. Hoje em dia tornou-se obsoleto a jovem e ao rapaz casar-se virgem, mas essa moda libertina não deve ser introduzida na Igreja de Cristo, que é a coluna e baluarte da verdade. Glória a Deus por isso. Não vai, não pode, não deve. Tá? Sexo só depois do casamento. E se há sexo indevido pós-casamento, é pecado. Que não seja com sua esposa é pecado. Que não seja com seu esposo é pecado. Então, a gente tem que atentar para isso aí. Tá? Ficarmos atentos, fazermos palestras, ensinarmos aos nossos jovens a ter um namoro debaixo da supervisão do Espírito Santo de Deus. Né? Isso é importante. Uma vez eu lembro na época que eu li um livro sobre isso, assim que eu comecei a namorar com a Denise, eu li um livro, um namoro e a supervisão total do Espírito Santo. Então isso já se baseia em uma vida completamente regrada pelo Espírito Santo, né, dentro do seu namoro. Então isso é fundamental na nossa vida, para que a gente venha ter força para suportar as adversidades e casarmos conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Que hoje se torna-se muito comum para o mundo, para a igreja não, para o mundo. Para o mundo é muito comum hoje ter relacionamento antes do casamento, né?
e ter relacionamento pós-casamento com outras pessoas, né? Mas nós, Igreja do Deus Vivo, não vamos ser dessa forma. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. É isso que nos faz diferente neste mundo. Tá bom? Então é bom que a gente possa sim estar ensinando aos nossos jovens a orar, a buscar a Deus, a ser pessoas diferentes, né? Pessoas saudáveis espiritualmente. Isso faz toda a diferença. Tá? Então vamos prosseguir aqui. Uma outra coisa que eu guardei aqui para os irmãos, que eu separei, é o seguinte. Paulo estava escrevendo àqueles que queriam ignorar esse problema na igreja e que não percebiam que o fato de permitir que o pecado existia na igreja é algo que afeta todos os seus membros. A preocupação de Paulo não era somente com esse membro, era com aqueles que estavam ao seu redor, com o corpo de Cristo que estava ao redor desse homem, dessa pessoa que estava pecando, o que eles iam pensar, o que eles iam, como eles iam prosseguir em sua vida, porque as pessoas não podiam ser contaminadas e espalhar todo esse tipo de imoralidade dentro da igreja. A igreja acabava, né? Ficava uma igreja bem promíscua. Então a preocupação de Paulo não era somente com esse pecado, mas sim com aqueles que estavam ao redor desse ser pecaminoso, né? Então, aqui diz mais, Paulo não espera que ninguém seja sem pecado. Todos os crentes lutam diariamente contra o pecado. Paulo está falando contra aqueles que pecam deliberadamente, não sentem nenhuma culpa e se recusam a arrepender-se. Esse tipo de pecado não pode ser tolerado na igreja, porque pode afetar outras pessoas. Deu para entender? A preocupação é cuidar da ferida sem que ela se espalhe no demais parte do corpo. Entenderam? Então, a preocupação toda é essa. E nós, como é o que eu falei para os irmãos, muitas vezes a gente espera que fulano e ciclano faça, a gente não quer fazer nada. Ah, vamos orar. Não, a oração tem que ter atitude. Às vezes a gente ora, mas não tem atitude. Né? Conforme eu já falei na igreja, em minhas pregações, que nós somos uma geração que nós somos de oração. Mas quando Deus pede alguma coisa em troca, alguma coisa que a gente precisa deixar de fazer, a gente não faz. São amizades que a gente escolhe mal, né, e acha que é perfeita, né? São vícios que a gente não quer largar, deixar. São coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né, que levam no seu coração, que você se envolve tanto que você esquece das coisas principais da igreja, né, das coisas de Cristo. Então são essas coisas. É como o jovem rico. O jovem rico falou que cumpriu os mandamentos desde a sua adolescência, desde quando ele era pequeno. Mas quando o Senhor falou para ele dar os seus bens, dividir com o mais pobre, ele ficou entristecido, porque o coração dele ainda estava apegado àquilo. Então nós, cristãos, não podemos ter o nosso coração apegado a nada a não ser a Cristo. Isso custou a ser aprendido pelos apóstolos quando eles foram chamados por Cristo. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um jeito de viver, mas todos entenderam quando eles foram cheios do Espírito Santo. E todo o seu jeito de ser, toda a sua pedra, aquela pedra grossa, aquele diamante grosso, precisou ser lapidado durante a sua vida. Então é isso que a gente precisa. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos tomar atitudes de sermos diferentes. Isso que faz a diferença. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa orar, mas precisa ter atitude. A gente precisa orar, mas precisa ser obediente, para que Deus assim possa cumprir a sua vontade na nossa vida. Amém? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. Nós temos uma responsabilidade para com os outros crentes. Olha o que eu estou acabando de falar aqui para os irmãos. Os pecados flagrantes que não são corrigidos confundem e dividem a congregação. Embora os crentes devam encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, deve também ser intolerante com relação ao pecado que prejudica a saúde espiritual da igreja. Então a gente tudo espera para o pastor, joga tudo nas costas do pastor, na conta do pastor. Não, meus irmãos. Se nós somos espirituais, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para aconselhar, para corrigir, para estender a mão e ajudar. Ah, mas fulano não quer. Aí você leva mais uma testemunha, corrige de novo. Ah, mas fulano não quer. Aí sim,
Aí você tem um corpo disciplinar dentro da igreja. Tem um ministério para isso. Aí o pastor vai designar ali uma comitiva para conversar com a pessoa, ou ele mesmo, conforme for, a igreja for grande, ou for, enfim, ou ele achar melhor ele fazer isso, e ali eles vão conversar mais uma vez. Aí na última instância, depois de haver ali uma disciplina, se a pessoa não tiver arrependimento, estiver orgulhosa nisso, aí sim. Aí, infelizmente, a gente tem que excluir do corpo de membros da igreja. Que eu estou há 30 e poucos anos na igreja e nunca vi uma pessoa ser excluída, até porque o amor de Deus tem entrado nos corações das pessoas, as pessoas têm se arrependido e têm voltado atrás, têm participado novamente da comunhão no corpo de Cristo. Então, vale a pena, meus irmãos, a gente se sacrificar um pouco em ajudar, em estender as mãos para os outros, e não criticar, porque nós somos muito críticos, né? E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da obra de Deus. Amém? Vamos lá. Glória a Deus por isso. Vamos prosseguir. O velho fermento. O velho fermento, eu vou ler só o penúltimo título, né? Terceiro parágrafo. Para nós cristãos, lançar fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascual, livrar-se de antigos hábitos pecaminosos e rejeitar ensinos contrários à palavra de Deus, adotando hábitos sãos e um padrão de vida santificado ao Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus mesmo. Não adianta você querer pegar o profano lá do mundo e trazer para dentro da igreja e consagrar lá. Ah, não tem nada a ver não. Tem sim, meus irmãos, tem sim, porque nós somos santos, nós fazemos as coisas que são santas, que o Espírito Santo derrama sobre nossa vida, nos ensina, nos instrui a cada dia. Não tem nada de a gente pegar uma coisa lá e adaptar dentro da igreja. Querer que essa coisa que é impura seja pura dentro da igreja. Tá? A única coisa que pode ser impura lá fora e pura aqui dentro somos nós que podemos ser transformados por Deus com um arrependimento diário. Tá? Esse arrependimento diário vai fazer toda a diferença na nossa vida. Esse sim, se a gente era impuro lá dentro da igreja, nós não somos mais. Agora, você pegar algo que o mundo faz constantemente e trazer para dentro da igreja e achar que isso vai ser normal, né? Isso não pode acontecer dentro da nossa igreja. Tá bom? Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, né, são as associações, né, associações perigosas. Né? Isso tem aí ocasionado grandes problemas dentro da igreja. Por quê? O que Paulo recomenda não é que você se afaste desse irmão porque ele seja um pecador, né? É que a gente faça ao contrário, se achegue para ele, para que ele mude o seu jeito de ver, ser, né? Se arrependa dos seus pecados. Porque quando você vê um pecador e se afasta dele, ele vai continuar pecando. Mas se você chegar para perto dele, começar a aconselhar, a ensinar, não é mais fácil dele se arrepender e se voltar-se para Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E não se associar não é você se afastar da pessoa em ajudar a pessoa. É você ser conivente com o que ele está fazendo. É você aceitar o pecado dele. Isso é associação. É você aceitar o que ele faz. Não, ele é novinho, vai continuar assim, não tem nada a ver, não. Não, isso é associar-se. Agora, você estar próximo, ajudar, aconselhar, é diferente. Tá? Então, o apóstolo Paulo fala isso na sua lição e diz que os irmãos não entenderam, na verdade, quando ele enviou essa carta. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, censura aqueles que se dizem irmãos, mas se introduzem no meio da igreja apenas para causar dissensões entre os irmãos. Pessoas que não renunciaram ao pecado e vivem numa prática pecaminosa contínua. É preciso tratar esse tipo de pessoa e demonstrar desaprovação ao seu comportamento, chamando-o ao arrependimento para que o seu mau exemplo aliado à tolerância não contamine toda a igreja. Você ser intolerante com o pecado não é você ser intolerante com a pessoa, com o pecador. Então as pessoas que chegam na igreja, nós vamos começar a ficar apontando os erros dela. É isso que dá, meus irmãos. Por isso que às vezes a gente pensa que nós não temos estruturas espirituais para receber pessoas diferentes. Pessoas que optaram por vidas diferentes, né? Como homossexuais, né? Pessoas
que eram más pessoas, tinham más condutas, enfim, a gente, às vezes, eu acho que nós não estamos preparados para isso, porque nós queremos apontar erros dessas pessoas e não em ajudá-las. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos associar a essas pessoas, né? Aceitar o que elas fazem, mas sim ensinarmos, né? Para que elas se arrependam dos seus erros. Vamos lá. Afastar-se do malfeitor. Agora presta atenção. Quando as pessoas de fora sejamos luz, deixando os julgamentos para Deus. Quanto aos de dentro, a lição de Paulo é que a igreja não deve admitir em seu meio pessoas que se dizem cristãs. Presta atenção. Cristãos participam da vida da igreja, mas vivem abertamente um estilo de vida pecaminoso, como se nada de errado estivesse acontecendo. Essa pessoa deve ser submetida à disciplina da igreja e, caso não se arrependa muito de atitude, a única alternativa é afastá-la da comunhão. Aí é outro caso. Aqui já está dizendo outro caso. Né? Aqui não está dizendo para a gente deixar a pessoa de lado. A gente vai ensinar, conforme eu falei antes, vai explicar. A pessoa não aceita, leva um testemunho, a pessoa não aceita, aí sim. Aí já começa a mudar a história. Então a gente precisa entender que você se afastar do malfeitor é quando ele realmente se esgotou todas as instâncias, né? Não tem mais jeito. Aí você entrega na mão de Deus e continua orando para que Deus possa sim estar fazendo a obra na vida dessa pessoa. Não são casos extremos isolados, como diz a lição, né? Mas isso aí é fundamental. Vamos lá, acho que eu deixei outra coisa aqui importante. Bem, vamos lá, nesse próximo assunto agora. Vamos falar sobre sofrer ou causar injustiça. São os litígios judiciais, né? Aquelas pessoas que para tudo é justiça, para tudo ela coloca ali o currículo dela, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou advogado, que eu sou juiz, que eu sou, enfim, eu sou diversas coisas, menos servo de Deus. Aí fica difícil, né, meu? Esse tipo de pessoa às vezes precisa descer do palco, né, como diz aí a gíria, descer do palco e cair de joelhos aos pés do Senhor e mudar muito a sua vida. Mas o apóstolo Paulo estava também falando sobre isso. Eu vou ler o próximo parágrafo no item 1 de litígios judiciais. Estava dizendo assim, a extensão da crise da identidade dos coríntios é salientada ainda mais por preferirem antes da igreja os meios seculares para resolver contendas entre irmãos em Cristo. Ou seja, pessoas ao invés de recorrer muitas vezes à paz, né, eles querem colocar mais lenha na fogueira ainda, mais fogo ainda, recorrendo a pessoas seculares, ao mundo, a pessoas lá de fora, a juízes lá de fora, né, a justiça de fora, para resolver assuntos. E isso muitas vezes tem colocado à prova os testemunhos da igreja, né, os irmãos, os falsos testemunhos. Isso tem pesado muito. Então o receio de Paulo era que essa igreja viesse a cometer esse tipo de atitude, né, e ali ficasse ali uma imagem feia da igreja, né, uma indesejada da igreja. Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meio que violam princípios cristãos. Aí o comentarista fala assim, uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, dando bom testemunho para o mundo, resolvendo desentendimentos entre irmãos de fé, preferencialmente dentro da própria igreja. Acabou. Aqui ele dá o comentarista dá um ponto final. Vamos resolver nossos assuntos, né? Como diz aí, lavar roupa suja na sua casa. Resolva seus assuntos na paz, dentro da igreja, com os corpos de ministério, com aquelas pessoas de confiança. E vamos viver em paz. Então Paulo tinha esse receio da igreja passar por um mau testemunho, ser mal vista. E isso ia causar um grande transtorno ao povo de Deus, na igreja de Cristo sobre a face da terra. Eu deixei aqui cadê? Eu deixei aqui isso. Paulo explicou que... Deixa eu ver se é isso. Isso. Paulo explicou que deve ser feito com a moralidade declarada na congregação. Ele ensina como a congregação deve lidar com os pequenos problemas entre os crentes. A sociedade institui um sistema legal em que desavenças podem ser solucionadas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular
para solucionar suas diferenças. Como os cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Por isso, porque deveríamos recorrer ao que não tem sabedoria de Deus. Devido a tudo o que recebemos como crentes e devido à autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, deveríamos poder lidar com as divergências entre nós. E isso, meus irmãos, é fundamental. A gente se acha muitas vezes capaz. Nós colocamos ali até os nossos currículos, né, para ir contra a obra de Deus, né, para ir contra o que a igreja tem feito, o que a igreja está fazendo. Nós colocamos ali a nossa posição social. Eu sou isso e a igreja está fazendo errado, ela não pode agir dessa forma. Eu sou isso e o irmão está agindo errado, não pode fazer dessa forma. Entendeu? Porque eu tenho autoridade para isso. E muitas vezes isso, ao invés de você ajudar o corpo de Cristo, você está prejudicando não só o corpo de Cristo, mas assim a ti mesmo, né? Isso é um problema sério. E o apóstolo Paulo, ele tentou e fez de tudo para colocar isso no entendimento do povo, né? Que nós somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, se ele realmente envolve as nossas vidas, se realmente vivemos debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver em paz e harmonia. Não é isso? Mas Paulo diz que em 1 Coríntios 11, 22, se eu não me engano, diz que há dissensões entre nós. Claro que isso vai haver dissensões entre nós. Eu não posso concordar muitas vezes com o que você faz, eu não posso concordar muitas vezes com o que o irmão faz, mas nem por isso eu vou criticá-lo, ofendê-lo, eu vou deixar de orar pelo irmão. Não, muitas vezes o que o irmão faz comigo é para que eu possa aprender alguma coisa. Deus muitas vezes permite isso na nossa vida. Nós temos que aprender a lidar muitas vezes com as permissões de Deus na nossa vida. Por isso que nós devemos ser pessoas espirituais, para que possamos lidar com diversas situações. Amém? Então vamos lá. Então, o comentarista deixou alguns tópicos aqui importantes quando recorreu ao judiciário, né? Ele deixou aqui, existe, lá no item 2, né? Existe alguma forma de uma questão ser medida fora do sistema judiciário? A igreja pode mediar e resolver desentendimento no contexto cristão? Um processo judicial prejudicará o testemunho cristão, levando alguém à conclusão de Cristo? Não faz diferença alguma na vida de partes litigantes? O objetivo é vencer a disputa ou resolver uma questão mais ampla a fim de promover a paz e a unidade. Né? São coisas que a gente precisa realmente estar atento, né, meus irmãos? Prosseguindo, de acordo com o ensino de Cristo, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça, a cometer injustiça contra o irmão em Cristo. Só em última instância, após esgotadas as possibilidades cristãs, é que se recorre à justiça humana. Só quando não tiver jeito mesmo. Só quando o caso for sério, né? E aí a gente recorre a outras situações. Bem, vamos lá. Prosseguindo aqui, para a gente poder terminar. Tópico 3, fé e vida andam juntos. Aí o comentarista nos deixou um tema interessante. Essa passagem é linda, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fica assim meio perdido. Mas por que me são lícitas, mas não me convém? Né? Por que elas me são lícitas, mas eu não posso ser dominado por elas? É o pecado, meu. Eu posso pecar? Posso, eu sou um pecador. Mas devo pecar? Não. Por quê? Eu sou uma pessoa diferente. Eu posso pecar? Posso. Mas eu não posso ser dominado por ela. Eu não devo pecar. Eu não posso... o pecado ele já faz parte da minha vida. Eu posso pecar porque eu sou um pecador. Não porque eu devo pecar. Né? Não porque eu devo pecar. Não, eu tenho que pecar. Não... Você tem que procurar não pecar. E claro que se você puder não pecar, melhor ainda. Mas o pecado já faz parte de nossa vida. A gente peca toda hora, todo instante, segundo, minuto, milésimo, centésimo, a gente está pecando. Não é isso? Mas o apóstolo Paulo diz que não me convém, muitas vezes eu posso evitar de cometer esse tipo de pecado. Muitas vezes eu posso evitar de sair, né, dos parâmetros do Espírito Santo. Porque todas as coisas me são lícitas. Porque eu tenho o direito de escolha. Eu posso escolher. Mas desde quando eu tenho lá, o motivo de escolha,
Você pode pecar ou você pode não pecar. Você pode ser dominado por ela ou você pode fugir e não ser dominado. Entendeu? Então a escolha sou eu que faço, a opção é minha. Então o apóstolo Paulo diz que eu posso até pecar, mas eu não posso ser dominado por ela. O pecado, ele vai muitas vezes, vamos dizer assim, fazer parte da minha vida. Mas eu não posso, meus irmãos, de maneira nenhuma, ser dominado por ela e continuar pecando, não me arrepender desse pecado. Eu tenho que muitas vezes fazer o quê? Fugir. Fuja! Fuja dali, fuja para não errar contra Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu deixei aqui umas coisas interessantes, mas acho que eu não estou achando, que eu não botei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando, eu tinha que ter marcado, eu não marquei. Ah, marquei sim, está aqui. Aqui, alguns cristãos em Corinto estavam tentando justificar seus pecados, dizendo que Cristo levara todos os pecados sobre si e os homens e mulheres tinham total liberdade para viver como quisessem. Se Jesus morreu por nós na cruz, então ele levou o nosso pecado, a gente pode continuar pecando direto. Não é? Ou também dizia que estavam fazendo não era estritamente proibido pelas Escrituras. Paulo respondeu a estas duas tentativas justificando da segunda forma: o fato de Cristo ter levado nossos pecados sobre si não nos dá a liberdade de continuar fazendo o que sabemos que é errado. Misericórdia. O Novo Testamento proíbe especificamente muitos pecados. A gente pode ver isso no 1 Coríntios 6, 9 a 10, que foram originalmente proibidos no Antigo Testamento. Está lá em Romanos 12, de 9 a 21, de 13, de 8 a 10. Né? Então ele fala assim, algumas ações não são pecaminosas em si mesmas, mas não são apropriadas, porque podem dominar nossas vidas e nos levar para longe de Deus. Olha que interessante isso aqui. É aquilo que eu falei, meus irmãos, que muitas vezes a gente pega uma coisa lá de fora e traz para dentro da igreja, que é santificá-la. Aí a gente começa a se apegar às coisas, ou seja, já estávamos apegados lá e chegamos dentro da igreja e não conseguimos desapegar de jeito nenhum. Não conseguimos largar isso. Então, são coisas que realmente vai nos tirar da presença de Deus, que o jovem rico fazia. Cumprir os mandamentos, mas ainda estava apegado às suas riquezas. Né? Nós estamos apegados a alguma coisa, meu? Muitos de nós ainda estão apegados a muitas coisas, não queremos liberar nada, né? Não queremos deixar de fazer nada. Não queremos ser novas criaturas, queremos ser parcialmente cristãos. Isso faz uma diferença tremenda, porque você nunca vai alcançar de Deus aquilo que Deus quer. Quando a gente começa a impor limites para Deus, a gente nunca vai alcançar aquilo que Deus quer para nós. Na verdade, a gente tem que estar livre, leve e solto para que Deus possa fazer em nós aquilo que Ele tem preparado. Isso é maravilhoso, é glorioso. Então, vou repetir aqui para os irmãos. Algumas ações não são pecaminosas em si mesmas, preste atenção, mas elas tornam-se pecado quando a gente começa a idolatrá-la, né? A não ter regras, né? E ela começa a dominar nossas vidas. Então ele diz assim, mas não são apropriadas porque podem dominar nossas vidas e nos levar para longe de Deus. A outra coisa que ele diz aqui, algumas ações podem ferir outras pessoas. Qualquer ação que fira outras pessoas ao invés de ajudá-las não é correto. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa do trabalho, nessa época eu trabalhava no Recreio, e eu cheguei em casa, fui direto para o computador, porque eu tinha um joguinho muito bom no computador, estava numa ânsia. Meus irmãos, eu nem banho tomei naquele dia. Fui tomar banho, era quase 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Porque eu nem dei atenção à minha esposa, nem ajudei nada. Quando eu percebi, meus irmãos, o Senhor já estava me cobrando que queria uma posição minha como cristão. Há coisa, meus irmãos, que a gente não precisa nem levar a repreensão de Deus. Porque quando nós estamos debaixo da supervisão de Deus, dentro das ações de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos revela, olha, você precisa mudar isso. Mas há coisas que nós precisamos ouvir a voz de Deus, deixa de lado. Né? Eu estou falando isso para os irmãos porque eu tenho experiência para te dizer isso, que nós precisamos mudar. Graças a Deus,
A minha vida é aberta com Deus. Deus me cobra mesmo. Eu chego nas minhas orações e falo assim, ó, pode cobrar, pode falar. Não estou aqui para ouvir tapinha nas costas, não. Pode cobrar. Então eu preciso ser confrontado todo dia por Deus. Eu preciso disso. Então, os irmãos, nós precisamos mudar nossas atitudes com Deus, né? Temos uma vida completamente debaixo das mãos de Deus. O que está nos faltando ainda, né? O que está nos faltando ainda? Então, a gente precisa entender isso, precisa aceitar isso, precisa ter um novo estilo de vida para que Deus possa estar concluindo as suas bênçãos sobre nossas vidas, amém? Vamos lá. Para a gente terminar aqui, o conselho positivo de Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons, talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidemos bem dele para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Sermos luz para este mundo tão pecaminoso. Meu Deus, que o Senhor possa continuar abençoando cada um de nós, nos instruindo, nos ensinando a cada dia, Deus, aquilo que nós precisamos fazer na Tua presença. Senhor, somos servos, somos dependentes, somos carentes das Tuas mãos, da Tua misericórdia. Nos ensina a cada dia a Te servir, sermos obedientes, sermos sinceros em Ti em nossas orações, para que o Senhor possa fazer de nós bênçãos sem igual, luz para este mundo, para que as pessoas vejam o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.